Hi guys, how are you? Seguimos firmes e fortes, não é isso? Hoje passamos a segunda aula do tema Weekend Experiences, em que a gente trabalhou também Vocabulary and Verbs in the Simple Past. Por enquanto, vamos manter ambos. Daí é bom recordar que esse tema, Weekend Experiences, significa experiências de final de semana. E para falar de fatos que aconteceram, quais verbos a gente normalmente utiliza? Os verbos em que tempo? No passado. Em inglês, Simple Past. Então, let's go! Pra cima deles! O relato de hoje é do Michael, que diz: I went to our house in the country with my family. Eu fui para nossa casa no país com minha família. Quando é citado aqui no país, o que a gente entende? Que país seria esse? Já foi mencionado? Não, mas dá para entender que é o mesmo país em que o falante habita. Porque geralmente se utiliza artigo definido, no caso the, para objetos, para falar de coisas que são conhecidas. It is a small house in a village in the mountains. Destaque aqui para os nossos dois artigos indefinidos. A, que significa um ou uma. It is a small house. É uma pequena casa in a village, em um povoado nas montanhas. We often go there at the weekend. Nós geralmente vamos para lá nos finais de semana. Observações sobre a pronúncia. Often. Não existe a pronúncia do T. É como se ele desaparecesse. Often. Go there at the weekend. A stressed syllable, ou seja, a sílaba tônica aí é a primeira. Weekend. And we usually go there for a few weeks in the summer. E nós normalmente vamos para lá passar algumas semanas no verão. A expressão a few geralmente precede um substantivo e significa alguns. Por exemplo, você pode dizer a few months, a few years, que traduzindo temos alguns meses e alguns anos, respectivamente. Essa expressão é super recorrente na língua inglesa. It was real hot when we went this weekend. Estava realmente muito quente quando nós fomos nesse final de semana. It was 35 degrees. Fazia 35 graus. I was surprised because it is July. It is usually cold. Eu fiquei surpreso porque é julho, geralmente é frio. Pode-se ver aí a palavra July iniciada por um J, um J maiúsculo. Porque os nomes de meses em inglês iniciam-se dessa forma, com a letra maiúscula. E agora passando à lista de verbos no Simple Past, temos aí apenas dois, went e was. Went forma passada do verbo go, que significa ir. Went, como está precedido do pronome pessoal I, eu, então a gente traduz por fui. Porém, se antes tivesse um we went, nós fomos. You went, vocês foram ou você foi, ok? Tudo depende do pronome pessoal que precede esse verbo. Próximo verbo, was, que é o passado do to be, o nosso velho conhecido. Esse verbo tem o sentido de ser ou estar. E justamente por essa variedade de sentidos, é necessário voltar ao contexto para fazermos uma tradução adequada. Na primeira ocorrência, por exemplo, it was real hot, nós temos aí was se referindo a clima, estava realmente quente. E nesses casos em que o verbo aparece se referindo a tempo ou a clima, ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ele estava quente. Portanto, estava vai ser a nossa forma verbal mais adequada e a nossa tradução mais adequada. O segundo caso de was continua se referindo a clima e especificamente a temperatura. It was 35 degrees. Daí a gente tende a pensar que a tradução será era ou estava. Mas geralmente na nossa língua, no português, nós dizemos fazia 35 graus, não é isso? Então, fazia, que foge às traduções iniciais que eu falei para vocês de ser ou estar, será uma tradução mais natural para a nossa língua, ok? Então, ficamos aí com o fazia 35 graus. E por último, em I was surprised, nós temos o passado de estar. Eu estava surpreso porque é julho.
E a gente fica por aqui comprometendo-se a colocar esse conhecimento em prática. Cuidem-se e um abraço!